Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um New in Podcast, a edição número 50, super especial. Ao meu lado aqui, Jaqueline Sobreira, seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Tudo ótimo, como você tá? Só alegria. Só alegria, número 50, o que você acha? Olha, tava vindo, e aí me passou um flash. E aí queria contar para os colegas que estão assistindo a gente. Acho que você comandar um podcast e acompanhar 50 episódios não é para qualquer pessoa. Pois é muita então coisa. eu queria dar os parabéns para você que esteve Obrigado. nesses 50 episódios. É isso, aí eu vi que sem graça. É uma carreira de Obrigado. 50 episódios e agradecer quem está assistindo. Foram 50 pessoas aqui. 50 pessoas, 50 histórias diferentes, trajetórias, e é o que a gente sempre quis quando a gente idealizou esse projeto. Né? Então, muito obrigado mais uma vez aí. E isso só foi possível graças à nossa audiência que ficou ligada aí. Você que nos ouve ou nos assiste, muito obrigado pela sua colaboração. E aproveita que o vídeo começou agora, já larga o dedão aí na sua curtida, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com a galera da família aí, com os amigos, papagaio, periquito, chama todo mundo para assistir, porque hoje é edição especial. E essa edição especial, o convidado é mais do que especial. Você sabe que ser aqui, alguém... né, altura. Exato. Hoje vamos receber uma aula aqui, né? De um cara que tem uma trajetória incrível, especial. E para isso, por favor, Jaque, dê uma palhinha de quem estará com a gente hoje aqui. Vou até respirar fundo para não engasgar. Por favor. Ele é diretor de comunicação e marketing na FGV, gente. Especialista de growth, branding, inovação, inbound sales e redes sociais. O tema do momento. Pois é. Já atuou internacionalmente como líder de expansão de grandes projetos e startups. Senhoras e senhores, hoje no New in Podcast, vamos receber Marcos Facó. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço aí. Primeiro, eu queria começar parabenizando pelos 50 programas. Obrigado. E realmente não é para qualquer um, né? Essa consistência, porque você tem aí uma audiência que está firme, né? Seguindo vocês todo esse tempo. Pois é, e é o mais difícil, é um desafio. Quando a gente começa ali, mas quando eu comecei o projeto há 2 anos e meio, quase 3 aí, e ver a evolução, né, desde quando era podcast, assim, a migração, os assuntos, as pessoas que passaram aqui. Então, eu queria aproveitar esse espaço para agradecer, primeiramente, né, a palavra de vocês, agradecer você que ficou e todos que participaram, né, porque, querendo ou não, é uma trajetória, é o início ali também, eu fiquei muito nervoso. Então, hoje, ter essas pessoas do meu lado, toda essa produção, essa audiência, vale muito. Então, sem dúvidas, é complicado, mas foi um desafio gostoso. Para mim é maravilhoso. Muito bom Entendeu? saber disso, do sucesso de vocês. É lógico, e o número 50 não poderia ser melhor com você aqui com a gente. Então, muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho aqui com a gente. É meu. E pra gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. É claro que a gente tá falando de uma carreira aqui incrível, trabalhosa, assim, e com muita coisa legal para compartilhar, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu encontro com essa sua carreira. Foi algo que você sempre quis mexer com comunicação, ou foi um presente que a vida foi te entregando? Foi a segunda opção aí. Foi mais eu diria, o destino que me levou para onde eu deveria estar, vamos dizer assim. Eu comecei eu fiz arquitetura. Né? E na época, eu fiz arquitetura no Mackenzie, e na época eu estava em dúvida entre arquitetura e publicidade. Uhum. Não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas eram coisas que eu gostava. E aí eu ia fazer SPM, etc. E acabei optando pela arquitetura, fui parar no Mackenzie. E aí, logo depois de formado, eu fui fazer uma pós-graduação na Suíça. E fiquei lá 2 anos, 1 ano estudando, depois fiquei 1 ano trabalhando lá. E voltei ao Brasil final de 89. Né? E montei um escritório na volta e tal. E aí, eu não sei se todos aqui que estão nos vendo e ouvindo pegaram o famoso plano Collor. Sim. E a Zélia, eu me lembro, eu estava de noite na casa de um cliente que ia fazer uma casa na praia, e apresentando o projeto para ele e para a esposa dele. E a televisão estava ligada. E era o Jornal Nacional. Uhum. E aí saiu a notícia que todo mundo só tinha R$50 mil no banco. E aí ele olhou para minha cara, olhei para a cara deles e falou assim, Facó, felizmente
vamos adiar a construção da nossa casa. Sim. E aí eu perdi todos os clientes não tinham nem dinheiro para me pagar o que deviam. A confusão da casa. E aí eu acabei mudando para o Rio e fui parar na Estácio, que hoje é Udux. Sim. E aí eu conhecia lá a família que era a proprietária da instituição e me chamaram para trabalhar lá. E acabei começando a trabalhar com cursos de extensão, ajudando na venda de cursos de extensão e tal. E foi muito legal, porque aí eu comecei a entender o que você tinha que fazer para vender curso. Né? Uhum. E naquela época, a internet era... nem se sonhava, sim, nem sonhava em telefone celular, né? Era 90. E aí foi muito legal, porque a gente fez muito projeto lá. E aí eu comecei a montar uma área internacional, que a gente começou a mandar muito aluno para o exterior, fazer curso no exterior. Uhum. Então a gente mandava 1.000 a 1.500 alunos por ano para o exterior. E aí a gente viajava muito para fazer convênios com universidades. Então a gente foi para fazer convênios na América do Norte, Austrália, Europa, convênios com a Universidade de Havana, em Cuba, com o PUC do Peru, Romênia. Nossa, e a gente mandava muito aluno, e foi muito legal. E nessa época também a gente trouxe uma franquia que era de um curso de inglês chamado ILS, e a gente trouxe para o Rio, lá na Estácio, e foi a escola que abriu, de 100 e poucas escolas que eles tinham no mundo, foi a que abriu o primeiro dia com mais alunos matriculados. Então foi uma experiência legal. E aí eu comecei a gostar de marketing e comecei a ler muito sobre marketing. No dia a dia, né? Aí eu usava aquilo e aí eu comecei a gente ter que divulgar, né, esses cursos, esses produtos. E aí eu comecei a ler, estudar bastante. Aí depois eu acabei fazendo um MBA em marketing. E aí eu fui sair da Estácio e aí me chamaram para trabalhar na Universidade de Castelo Branco, montar a área de marketing lá. Uhum. E aí eu montei a área de marketing nessa universidade, fiquei lá uns 7 anos e acabei saindo e dando consultoria para várias instituições de ensino. WhatsApp, curso de inglês, etc. E aí eu trabalhei lá ajudando o Flávio, que hoje é dono do Orlando City, né? Sim. E desenvolvemos alguns projetos juntos. E depois, nessas consultorias, a Castelo Branco me chamou de volta. Eu tive a oportunidade de montar um campus do zero, lá na Barra da Tijuca. Acabou virando 2 campos, 2 campi, né? E aí foi muito legal a experiência, porque foi desde pegar toda a obra e botar os primeiros alunos, etc. E acabou que, terminando esse projeto, tinha um processo na FGV, e aí me candidatei. Falei, deixa eu ver qual que é da FGV. Uhum. E sempre tinha aquela imagem da FGV como uma instituição de alta qualidade. Sim, e naquela época ela estava iniciando os MBAs dela, e ela investia muito em anúncio, principalmente no Rio. Era no Jornal Globo, no JB e no Dia, era anúncio de página inteira. E aí eu achei aquilo bastante desafiador e acabei entrando na FGV. E estou lá há 20 anos. Né? Olha só. E quando eu entrei, não tinha área de marketing na FGV. Olha, não tinha. Não tinha. E eu já tinha montado na Estácio, tinha montado na Castelo Branco, e na FGV não tinha. Oportunidade, né? Cheguei lá, tinha um estagiário e uma analista. E tinha uma pessoa que tinha saído, que não tinha dado certo, e aí eu entrei lá. E eu olhei e falei, cara, não tem nada aqui, nada. Tem que fazer do zero, montar essa coisa do zero. Isso foi em 2003. E ali eu fui montando, e aí estou hoje na FGV, e a equipe que saiu de 2 pessoas, hoje tem 115 pessoas. Caramba! Então foi um crescimento bem grande, né, vamos dizer assim. Não, total, né? E eu fico só imaginando ali, quando você entrou, é claro que para você casou ali as conexões, falou, se não tem, a oportunidade é essa, vamos criar, vamos fazer do zero. Imagino quão desafiador foi. E para você, o que mais mudou de quando você entrou ali, começou, desenvolveu, até os dias de hoje? Porque eu imagino que muda muita coisa, são muitas transformações, muita coisa acontecendo. Mas o que você sentiu que mais teve de mudança? Assim? Podão, olha só. Acho que o grande desafio não era nem tanto técnica de comunicação ou de marketing. O desafio era mais um desafio político dentro da FGV, porque cada escola
Às vezes tinha uma pessoa ali que fazia um papel de marketing, que entrava em contato com a agência, um jornalista. E na época eram 4 escolas, a FGV, hoje são 11. E chegavam para mim e falavam assim, eu falava, a gente tem que unificar a comunicação, né? Então, as marcas eram trabalhadas de forma diferente, de cada escola. São Paulo era GV, no Rio era FGV, e aí achavam que eram 2 instituições diferentes. E aí, naquela época, também as conveniadas no interior de São Paulo, no Brasil inteiro, estavam crescendo e gerava muito ruído na comunicação. E aí o pessoal falava, Facó, é impossível, você nunca vai conseguir juntar o marketing. E você é do Rio, você não entra aqui em São Paulo. Apesar de eu ser paulistano, eu nasci em São Paulo, mas já moro muitos anos no Rio, o pessoal, você é do Rio. Tinha essa e o Rio não tem qualidade. Tal, não sei o quê. E aí a gente foi fazendo, aí eu falei, bom, já que é impossível, eu vou fazer, porque se não der certo... não, você já está garantido. Eu fiz o impossível, né? Sim. Então, se não der certo, era impossível mesmo. E aí eu comecei a construir a estratégia de unificar toda a comunicação da FGV. Então, desde o manual de marca, ser meio o xerife da marca. Do zero mesmo, né? E aí, olha, tá errada a marca, corrige. E aí no começo era quase que uma questão de brand, mas de marca mesmo, que estava totalmente desconfigurada, comunicação. E aí eu fui trabalhando, naquela época tinham 5 ou 6 contratos de assessoria de imprensa. Olha só. Cada área tinha um contrato. São Paulo tinha outros 5, 6 contratos. E aí você tinha... o veículo procurava gente. Aí eu queria falar com fulano de tal. Aí procurava uma assessora. não tem ninguém aqui com esse nome. Por quê? Porque a assessoria só atendia uma determinada área. Entendi. E aí os veículos não sabiam quem procurar. Aí eu falei, olha, não dá. Aí comecei a trabalhar de unificar o contrato. Unifiquei no Rio, depois unifiquei em São Paulo, depois unifiquei os 2. Então foi um trabalho de formiguinha político para fazer essa estratégia. E a gente foi unificando, né, as marcas. O desafio de ter... A gente tem até hoje 110 praças no Brasil com conveniadas nós, que é um programa muito legal porque a gente manda os nossos professores, eles saem de avião, vão para Porto Velho, vão para Boa Vista, vão Belém, Porto Alegre, todas as capitais e algumas cidades grandes. E, então eu brincava que na época, antes da pandemia, assim, eu entrava em qualquer avião, você encontrava professor, que a gente tinha 1000 professores viajando o Brasil inteiro para dar aula. Acho que a FGV, porque cada cidade emitia as suas passagens, a FGV emitia na época 13 mil bilhetes por ano. Nossa. Acho que era a maior emissora de bilhetes, se fosse tudo junto, essa é a maior emissora de bilhetes do Brasil, o maior cliente do Brasil. E na pandemia... Aí a pandemia acabou. Né? Aí a pandemia aí é outra história, a gente pula para outra parte. Foi um desafio que a gente fazia muito evento, né? Já pré-pandemia, né? E aí a gente estava com muito evento presencial, tipo uma média de 400, 500 eventos por ano, entre Rio, São Paulo e Brasília. E os eventos eram presenciais. E a gente tem auditórios grandes, mas auditórios para 300 pessoas no máximo. E aí aquilo era focado muito na região, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, pegando pessoas que têm facilidade de se deslocar e chegar até o local. A gente tinha uma equipe na época com 8 funcionárias, 4 São Paulo, 4 no Rio, para tocar isso. Veio a pandemia. Falei, cara, essas 8 pessoas acabou, não tem mais evento presencial. E achei que ia ter que demiti-las, né? E aí eu aguardei um pouco, primeira semana, segunda semana, a gente começou a ver, surgiu o nome, né? Que nem podcast, é o nome que webinar, né? Webinar. Fazer webinar. Uma solução. Aí veio o Zoom, né? O Zoom caiu no nosso colo. A gente tinha Teams instalado nas máquinas, mas ninguém usava Teams. Era só o Outlook e tal. E aí a gente começou a usar o Teams. Tem um Teams aí, liga o Teams, você fala. Aí a gente começou a fazer reunião e aí começou a usar o Zoom para dar aula. Aí pegamos uma semana, pegamos todos os professores, fomos treinamento para todos os professores, usar o Zoom. Que tem uma praticidade até um pouco melhor. Não, é muito mais fácil. E aí a gente viu o Zoom e falou, cara, vamos usar o Zoom para o webinar. Aí começamos a fazer experiência, peguei a equipe, que eu achei que ia demitir toda, falei, agora vocês vão fazer um treinamento de Zoom. Direcionou, né? E aí começaram a treinar o Zoom. E aí começamos a montar o webinar.
E aí a gente faz uns 900 webinários por ano. Olha só que legal. Mesmo depois da pandemia. Mesmo depois, a gente continua. Agora a gente tem o evento presencial, o evento híbrido e o evento online totalmente. Todas as... E aí é legal, porque a gente saiu de 300 espectadores, ou seja, participantes, para 9 mil. Teve webinar com 9 mil pessoas. Cada um se adequa no que é melhor para ele. E aí a abrangência, a gente começou a investir em impulsionamento, divulgação do webinar, legal. Porque antigamente a gente não fazia, era mais um e-mail marketing para as pessoas cadastrarem. Aí a gente falou, bom, a gente vai pegar outro público agora, público nacional. Aí começamos a fazer uma divulgação nacional. E cresceu bastante, né? Então a gente... Imagina, muito bacana. E esses eventos, geralmente, a questão de assuntos, tudo, como que é a estrutura que vocês montam em relação a isso? Até para pegar ali assuntos que têm tendências, assuntos que é importantes também para a FGV. Como é que é essa estrutura dentro dessa estratégia? Então, outro dia eu estava discutindo lá com o pessoal de imprensa da minha equipe e o grande problema é que a FGV ela veio crescendo, sobretudo nesses 20 anos aí que eu participei, e ela se transformou bastante. E a gente tem hoje escola de matemática, tem escola de ciências sociais, de relações internacionais, direito, que são escolas, ciência da computação, processamento de dados, comunicação, né, com foco no digital. É uma escola recente, a mais recente. E isso daí gera uma externalidade muito grande pela abrangência dos assuntos. Então, o que acontece é que a FGV, o grande diferencial da FGV, uma instituição privada, ela sem fins lucrativos, mas ela é privada, ela produz conhecimento, né? Então, a diferença de, por exemplo, hoje a Udux, né, na Estácio, etc., transmite conhecimento, né? O professor chega lá e transmite o conhecimento para o aluno, mas não tem um foco na produção de conhecimento, em pesquisa. E a FGV tem foco em pesquisa como a USP, o FRJ, a PUC, em produção de conhecimento. Então, os nossos professores escrevem muito, produzem muito, né? 60% dos papers em economia no exterior do Brasil saem da FGV. Então, a FGV produz 60% do conhecimento em economia nas grandes publicações lá fora. E aí, a pauta, né, a gente falou, bom, mas qual é a nossa pauta, né, a estratégia da FGV? E aí não tem estratégia. Por quê? Porque cada professor, na sua especialidade, produz conhecimento. Então, a gente faz lá, o pessoal da matemática faz um estudo, uma pesquisa sobre dengue no Rio de Janeiro. E aí, através de análise matemática, etc., de casos, consegue descobrir aonde que está o foco da dengue, em que local, de que região. Sim. E aí vem o que era assim, ó, naquela região, perto do metrô, do bairro tal, que é o foco. E o metrô é vamos dizer, que saem os vetores ali, porque tem potencializando ali. E aí a prefeitura vai lá fazer combate à dengue naquele local. Então, isso é uma matéria para a imprensa. Sensacional. Então, é sobre dengue, matemática, e o cara está falando. Aí tem outro que fala de administração, outro fala de economia, outro fala de direito, de relações internacionais, de comunicação. Então, são vozes que estão falando que eu não tenho como controlar. Então, a gente tem milhares de matérias por mês na imprensa. E a gente controla tudo, monitora tudo, mas assim, hoje a gente está... O ano passado a gente fechou com 5,5 bilhões de valoração em assessoria de imprensa, ou seja, o valor da matéria se fosse paga, né? Legal. Então, assim, é um volume estúpido, eu diria, de informação. Então, a gente está todos os dias, a gente está na imprensa, todos os dias. Então, não tem dia que a gente não está todos os dias com uma matéria, está todos os dias com 10, 20, dezenas de matérias, 30 matérias por dia. No Globo News, na Band News, qualquer veículo de jornalismo, impresso, televisivo, websites, etc. Então, esse volume é tão grande e a gente monitora a concorrência, monitora outros até monitoramos uma vez o Executivo, Legislativo e Judiciário. Teve mês que a gente ganhou do Legislativo em volume que saiu na imprensa. E a diferença é tão grande que, assim, não tem o que fazer. Então, assim, realmente não ter a estratégia. A estratégia é deixar o pessoal falar, então o professor que fala. A gente não tem nem como controlar
a quantidade de abordagens que então às vezes os professores falam direto com a imprensa procura a gente, a minha área, só quando eles realmente não acham ou não têm um conhecimento ou algum assunto novo, ou então quando a gente tem um assunto novo e quer divulgar, né? Ah, tá, legal. Então essa divisão também tá combinado entre vocês, assim, os professores também são porta-vozes e podem... todos os professores são porta-vozes. Todos legal. Os professores são porta-vozes. Se não tem um porta-voz... Óbvio, tem um porta-voz da instituição, aí no caso é o presidente, mas todos os professores e todos podem falar com a imprensa e falar em nome da FGV. Não em nome da FGV, falar em seu nome, né? Então ele fala como eu, pesquisador, eu, professor... Acho isso, penso isso, tem uma pesquisa que diz isso, não é a FGV. Então, tanto que nos nossos webinários a gente começa com um disclaimer dizendo, olha, essa é a opinião dos participantes, etc., do professor, não é a opinião da FGV. Isso é muito legal, porque não tem como você, aquilo que você estava falando, não tem como você medir ou você tentar privar alguma coisa. São muitas coisas surgindo, são muitas ideias, são muitas estratégias, pesquisas, e quando a gente tem isso, a gente tem que deixar mesmo as coisas soltas. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas ficam presas nisso, né? Vamos definir um número aqui, e quando tem isso, eu acho que as coisas tendem a fluir melhor, né? Sem dúvida. E aí é legal porque eu monitoro por professor, cada professor a gente sabe quantas matérias cada professor saiu, qual foi a valoração de cada professor, a gente faz um infográfico com os top 10, top 20, porque são milhares de professores. Por professor, isso. E aí a gente põe lá, aí o professor gerou 20 milhões, outro gerou não sei quantos milhões, aí eles ficam disputando para ver quem está em primeiro. Você saiu com a matéria hoje. Não, eu saí em duas, saí em 20. Não, no começo eles brigavam, porque, olha, eu dei uma matéria e vocês não colocaram. A gente falou que a gente não consegue monitorar todos os veículos do Brasil. Então a gente monitora de cada praça o principal veículo, não todos os veículos. E na internet é mais fácil, né? Porque sim, você consegue. Hoje, o impresso, que ainda existe, né? Sim. O Globo, a gente também monitora. Então, mas aí só um de cada praça a gente monitora. Para ter uma média também, né? E aí, enfim, mas hoje eles já estão acostumados e estão mais sossegados, vamos dizer assim, na disputa. E, Marcos, pensando em branding, os porta-vozes são essenciais. Tanto que hoje a FGV é uma das instituições mais conhecidas pensando em branding, tudo que é gerado de pesquisa. Mas pensando também nos alunos e gerar essa conexão com as pessoas no mundo online. Como que vocês fazem essa parte de marketing educacional? Há um direcionamento também para além dos porta-vozes? Sim, a gente... uma outra frente muito importante, toda essa parte de social, né? A gente tem duas frentes. Uma que é totalmente interna, ou seja, tudo que é orgânico a gente produz internamente, e tudo que é comunicação, que vai ter investimento, que é impulsionado, a gente faz externamente com a nossa agência. Então, basicamente, o externo, que é impulsionado no sentido de comunicar vestibular, os cursos de mestrados, MBAs, etc., ou seja, vender os nossos cursos para o nosso público, né? E tudo que é o social orgânico, a gente tem uma equipe interna e a gente produz muita coisa. Então tem uma parte que é a divulgação dos webinários, a gente faz, falei já, uns 800, 900 webinários por ano, então é uma divulgação desse conteúdo. E depois a divulgação do conteúdo de produção acadêmica também. Então, a gente tem aí, a gente hoje está com quase 3 milhões vamos chegar esse ano a 3 milhões de seguidores no LinkedIn. Legal. E é a instituição de ensino que tem mais seguidores no mundo. Então, virou até case no LinkedIn, a gente foi para o exterior, legal, falar a gente tem mais seguidores que Harvard, que MIT, no mundo. Então, para o LinkedIn, eles na época que isso aconteceu quando a gente chegou a 2 milhões, a gente ganhou um prêmio do LinkedIn que eles descobriram lá, e aí a gente começou a ver os outros, e os outros tinham menos que a gente. E porque a FGV ela tá presente no Brasil inteiro, né? Então, ela é um case assim, diferente, porque Harvard, por exemplo, só está em Boston. Então, você vai estudar em Boston, você faz um curso online, né? Na FGV, a gente está presente em mais de 110 cidades. Então, tem muito ex-alunos de MBA, etc. E aí, os MBAs, o nosso objetivo é poder levar uma formação àquele executivo que está lá em Porto Velho, que está lá em Boa Vista, né? Então, a gente brinca que tem professor que vai dar aula, pega a canoa, atravessa rio, etc., para poder dar aula.
Mas aí a gente está elevando a qualificação daquele executivo. Né? Então, sim, exatamente. É a nossa missão, né? Fazer isso, produzir conhecimento, qualificar o pessoal do Brasil. Tá certo. E, Facol, você acha que essa questão da qualificação, do conhecimento, das tendências, de tudo que está surgindo, você acha que esse talvez seja o maior desafio para quem está à frente disso, até por pensar em produzir profissionais qualificados, pensando em carreira, pensando em conteúdo, em tudo que vem mudando e as formas também que você tem que se adaptar. Você acredita que isso seja um dos maiores desafios hoje? Sim, com certeza, até porque assim, o mercado está mudando muito rápido. Né? Exato, é um fluxo muito rápido. E a inteligência artificial, né, hoje ela está entrando de forma, assim, eu diria, avassaladora. Né? Então, o que a gente vai ver daqui a pouco vai ser uma mudança realmente significativa em todas as áreas. Né? E uma das áreas que é mais impactada, nos estudos estão dizendo, é a área de comunicação e marketing, uma das áreas mais impactadas. E tarefas repetitivas. Mas a tarefa de comunicação não é uma tarefa repetitiva, mas é uma tarefa que a inteligência vai entrar e vai ajudar muito. Né? Então, você tem, depois da pandemia, com a entrada ou seja, a aceitação por todos do ensino à distância, né, porque foi obrigado, né? Imagina, desde o garoto de 3 anos de idade até 100 anos de idade, se você está estudando, você estudava online. Apareceu muitos concorrentes, muitas edtechs. Então, todo mundo pegava o Zoom e falava, bom, agora eu vou dar aula. Né? Então, dá aula, etc. Tal. E isso pulverizou muito. Só que é a transmissão do conhecimento, Sim. Que tem a sua validade, mas não é a produção do conhecimento. Então, eu diria que o posicionamento da FGV é realmente essa questão da produção, e isso daí é difícil você replicar, porque aí você precisa de professores qualificados, você precisa de investimento, você precisa de uma série de coisas, porque você não tem um retorno financeiro. Então, essas instituições abertas em bolsa, elas não vão fazer isso, porque isso não gera retorno financeiro, né? Gera nos Estados Unidos, que aí você desenvolve conhecimento e aí você faz o produto e aquilo nasce nas universidades e sai para fora. Né? E Sergey Brin e Larry Page saíram de Stanford, Cisco saiu de Stanford, Bill Gates estudou em Harvard. Então você pega Harvard, Stanford, tem quase todos os fundadores, Orkut, Google, LinkedIn, Cisco, Microsoft saíram dessas instituições de ensino. Então, eu acho que esse é um grande diferencial, um grande desafio que existe. E agora com a entrada da inteligência artificial, é o desafio como que o aluno vai escrever, é ele que escreveu, não é ele que escreveu, quem é que fez. E aí a gente está se adaptando. Então, tem chatbot que auxilia o aluno como um tutor. E aí tem pesquisa que diz que os alunos que dividiram a turma em 2, os alunos que usaram o chatbot como tutor naquela disciplina, foram 20% melhor do que os que não usaram. Ah, que legal. Então, ele vem como te auxiliar. Então, hoje você buscar qualquer coisa, ou seja, o desafio vai ser para esse nicho que transmite o conhecimento. Porque se for para transmitir o conhecimento, você já tem no YouTube, você já tem no chat GPT. Então você não precisa dessa transmissão do conhecimento, você precisa produzir conhecimento. Mas aí vai exigir também um repensar, porque essa produção de conhecimento ela vai estar mais democratizada. Total. Uhum. Né? Então você vai poder produzir isso. Então é um segmento regulamentado. Né? Então você vai deixar o teu filho fazer uma cirurgia para um cirurgião que aprendeu no YouTube? Ou que aprendeu na EdTech ali da esquina, do Jorginho, do João? Não. Você quer que ele seja diplomado por uma instituição de ensino superior. Um engenheiro que vai construir uma ponte, vai assinar ali. Ele não fez curso no YouTube. Ele estudou engenharia. Então, é uma área regulamentada, mas que provavelmente vai passar por transformações no futuro por causa da inteligência artificial. Né? Total. Um professor vai ser um bot, né? Um Total, robô sim, que vai te dar aula. Ele sabe, ele tem todo o conhecimento, muito melhor do que o professor bem mais rápido, humano, né? Muito mais rápido. Muito mais rápido, né? E é importante a gente falar disso porque é um assunto que sempre vem à tona, né, Jaque? Essa questão de inteligência artificial. Eu acho que, e para esse ramo ainda que a gente está falando de educação, também é mais uma preocupação,
Porque... Os professores, né? Total, e até mesmo nessa questão de ensino e de construção ali, aluno ou profissional. Porque tem muito disso, assim, como você vai saber se o cara ele tá escrevendo ali, ele fez, ou ele usou o ChatGPT. A tese dele foi escrita por ele, Exato, ou foi um se ele realmente copia-cola. pegou aquilo. E também eu lembro que quando a gente fala de tendência, muitas pessoas ficam muito preocupadas, né? Pô, aquilo vai roubar meu trabalho, não sei como vai ser, vai parar de existir. Mas você ter a perspectiva de inteligência artificial como algo para acrescentar, para ajudar e para colaborar, é uma visão estratégica muito inteligente. Por exemplo, isso que você mencionou agora de ter um tutor, né, que vai colaborar para que as pessoas tenham um maior proveito, né, uma melhor qualidade naquilo que está aprendendo, é muito bacana. Agora, você usar para... e você não ter esse preparo e muito mesmo ficar nessa... pô, será que eu devo ou não devo? Deixar de ir atrás, de pesquisar, de utilizar isso também pode ser muito prejudicial. E aí, quando você for atrás, já está totalmente atrasado, já não vale mais a pena. Então, eu perguntei justamente por essa questão. Como que vocês estão enxergando a inteligência artificial ali? Se já está fazendo parte da estratégia, se é algo que sempre vocês estão monitorando, porque, de fato, vai mudar e muito, né, nos próximos anos. Não, total. A gente tá entrando de cabeça. Então, assim, entrando para pesquisar, para estudar, para ver como é que a gente pode tirar o melhor proveito. E aí é legal porque cada escola é na sua área. Então, a matemática, produção de dados, né? Etc., direito... Você hoje tem uma inteligência dessa, você vê jurisprudência, você acessa qualquer informação do mundo muito facilmente. Então, algumas profissões, alguns trabalhos vão acabar. Mas não quer dizer que essas pessoas vão ficar desempregadas. Provavelmente elas vão fazer outro tipo de trabalho, né? Então, no ensino, a gente também está pesquisando bastante, e no sentido de auxiliar, né, como que auxilia, como é que usa, mas não tem como ser contra, porque é inevitável, né? Como você ser contra um smartphone, não tem como, todo mundo usa o smartphone. Então, como esse uso vai se definido mais para frente, que é o X da questão, né? Então, a inteligência artificial, ela está... eu acho que vai ser a próxima disrupção, né? Como foi a da internet, vai ser dessa da inteligência artificial. Tanto para o bom quanto para o ruim, né? Um deepfake é um problema enorme, porque você não saber que aquela pessoa que está ali é um robô, ou que aquele conteúdo não é o verdadeiro, né? É muito complicado. Então, isso está servindo um pouco para distanciar a pessoa que mais assim, que sabe menos, uma pessoa analfabeta de um cientista, né? Então essa distância está aumentando. E isso é ruim, né? Porque você vai ter uma sociedade muito mais dispersa, né? Então, assim, se a gente pegar lá na pré-história, era aquele grupinho que era todo mundo mais ou menos fazia a mesma coisa. Hoje você cada vez está se distanciando mais, né? Basta você ver aí o pessoal... o Elon Musk querendo botar o pessoal em Marte, né? Sim, exato. Então, essa distância, construir base na Lua, essa distância vai crescer, e o conhecimento, né, é impressionante. Hoje a quantidade de conhecimento, assim, microsegundos de você em qualquer lugar. E a todo momento tem uma funcionalidade diferente, né? Então ela serve para tudo, em qualquer área, em qualquer instituição. É que nem a imprensa, né? A imprensa escrita continua existindo. O que não existe mais é o veículo, que é a revista, né? Esse deixou de existir. Mas, de uma certa maneira, ele existe impresso. Ele está lá no impresso, digital, mas texto. O jornalista está produzindo esse conteúdo, né? Então, ele só trocou o veículo. É uma adaptação, né? É uma adaptação, exatamente. Pois é. E Facó, e falando de reputação agora, ainda mais sabendo um pouquinho da sua experiência, dessa extensa bagagem muito bacana, e dentro também de uma instituição tão grande, e aí também produzindo desde o zero, criando tudo ali, e tendo essas diferentes perspectivas, entendendo o mercado, sabendo sobre as transformações e tendências que foram acontecendo ao longo dos anos. Como que você enxerga hoje essa questão de reputação, já que estamos falando de inteligência artificial, de muitas palestras, de porta-vozes, então tem todo um cuidado também
por meio disso, né? Então, o cuidado da imagem, o cuidado do porta-voz, do conteúdo, de tudo. Os pilares reputacionais estão ali presentes. Exatamente, né? A gente consegue enxergar isso muito bem definido. E de tudo que você já absorveu, né, dessas experiências Rio, São Paulo, Brasil inteiro, como que você enxerga hoje a importância disso? Eu pergunto justamente para que a nossa audiência também entenda um pouquinho da sua visão de essa estratégia de reputação, né, e quais são os preparos que vocês têm também de hoje em diante ou atualmente, como você enxerga essa questão de reputação? Eu acho que essa palavra reputação ela é essencial, né? Ela define as empresas que estão liderando na sua área, né? Então, no caso da FGV, na área de ensino, a gente tem uma excelente reputação. E manter essa reputação é sempre um desafio. Você tem instituições concorrentes, você tem uma disputa no mercado pelos melhores alunos, você tem alunos que saem do Brasil e vão estudar lá fora. Sim. Então, a gente diz que a gente enxerga muitos concorrentes, né, como instituições de ensino no exterior. As famílias que têm mais condição, São Paulo, Rio, enfim, as grandes capitais, às vezes mandam seus filhos fazer um curso lá fora. E a gente perde gente super qualificada para essas instituições. E aí eu diria o seguinte, eu acho que o que faz uma reputação numa empresa são as pessoas. Tá? Então, acho que o grande ponto é investir nas pessoas, pessoas boas, e qualificar essas pessoas. Então, talvez hoje a gente já está uma equipe grande, 115 pessoas, mais ou menos, mas lá atrás a gente tinha 40, 50 pessoas, todas as pessoas tinham MBA, porque a gente dava MBA para os funcionários, gratuitamente. Então, todos os funcionários faziam MBA. Então, tinha lá, desde quase assim, o cara saía de estagiário, o cara era analista, tinha MBA. Nossa. E aí a gente tinha uma equipe altamente qualificada. Né? E aí sempre exigindo mais, né? Sempre tentando subir o sarrafo, né? Vamos chamar assim. E aí incentivando, fazer mestrado, doutorado, etc. Então a gente sempre tenta botar a equipe altamente qualificada. Sim. E a FGV busca isso nos professores também. Então a gente treina os professores a dar aula, ou seja, o cara é bom no conteúdo, mas ele precisa ser treinado no formato, na forma de dar uma boa aula, etc. Então, a gente foca nisso. Eu acho que a reputação é construída por pessoas. O que tem é você monitorar muito bem a sua marca. Então, isso a gente faz diariamente, né? Então, tem equipe de imprensa que tem clipping, monitora o social, monitora tudo, e tentar entender o problema específico quando surge e resolver esse problema o mais rápido possível. Então, a gente tem problema? Tem. Tem desentendimento de aluno, tem aluno que faz besteira, tem professor que faz besteira também. E a gente tem que corrigir isso o mais rápido possível. O que eu digo assim, em marketing ou na sociedade de maneira geral, você tem que entender que o seu produto, o seu serviço sempre vai dar problema. Não existe nada perfeito. Uhum. Você tem um hotel, vai ter um problema. Sim. Vai ter um vazamento um dia, vai ter um problema. Você tem uma instituição de ensino, vai ter um problema. Um professor que briga com um aluno, alguma coisa. Você tem um produto, vai quebrar o produto. O problema é como você resolve este problema. O preparo que você tem. Né? Exatamente. E aí existe a questão da expectativa e da entrega, né? Que aí gera aquela dissonância cognitiva, que é, se você promete demais e entrega de menos, a pessoa fica insatisfeita. Uhum. Então você gera a reputação prometendo aquilo que você realmente entrega, trabalhando com públicos que você realmente quer atender, e é isso que a gente faz. Então, eu acho que as empresas têm que focar muito nessa questão, e algumas não conseguem. E aí tentam-se, principalmente no meu segmento, que eu monitoro mais de perto, tiver essas edtechs e tal, querendo e se vendendo como se fosse uma grande instituição de ensino, etc., não dura. Não dura, porque aí entra em guerra de preço, quer competir com o mercado que não consegue, e aí não consegue rodar. Né? Acho que manter essa autenticidade, você ser verdadeiro, é um dos principais pilares também. Que as pessoas sempre falam, tem que responder rápido. Tudo bem, rápido, mas desde que você também seja verdadeiro. Com uma resposta assertiva, né? Não adianta você ser rápido. E às vezes uma resposta é a não resposta. Sim. Porque, principalmente por causa do social, você tem uma questão que é as pessoas querem a discussão, né? Então a gente vive aí no mundo da bipolaridade, né, entre esquerda e direita, e essa briga, né, que se estende aí e foi mais acirrada recentemente,
As pessoas querem que você... Às vezes elas criticam e querem uma resposta. Mas às vezes a resposta é não resposta. Porque o que elas não querem é resolver o problema, elas querem é criar um problema. Então, você entender a diferença, então a empresa que vê uma crítica num Instagram, ou num TikTok, ou whatever, Facebook, e já sai querendo responder, ela tem que refletir se aquilo merece resposta. Porque às vezes não merece resposta. Pelo menos não ali naquela rede. Se você chamar a pessoa, vem cá. Naquela bolha. Né? Você quer brigar? Vamos brigar aqui, vamos discutir, a gente briga aqui, a gente discute, etc. Vamos ficar ali. Você quer que a gente... Porque aí você está dando voz a essa pessoa. Está dando corda para a pessoa. Né? Então, um estudo também da FGV, às vezes vai ficar discutindo com um aluno, ou com um professor, ou com algum problema ali. Então, e eu acho que as grandes, assim, muitas empresas não percebem isso. E aí a coisa vai ganhando volume, vai ganhando repercussão e daqui a pouco se espalha. Então, às vezes um problema que... Uma faísca. Vira um incêndio na floresta. Pois é. E dentro das redes sociais, a FGV, eu sempre vejo vejo como uma figura séria, né? Para aquela professora que detém muito conhecimento. E a gente está na era de trends. Tudo é trend, todo mundo quer entrar na trend. E como Toda que hora uma coisa diferente. Exato. E como que a FGV se vê diante das trends e seleciona o que faz sentido e o que não faz? Como que é essa curadoria para vocês, até pensando no público-alvo? A gente, assim, uma vez o pessoal, logo isso dos influenciadores, a gente tem que usar influenciador. Eu falei, mas nós somos os influenciadores. Então, a gente já está usando os influenciadores. Né? Então, por exemplo, o Abílio Diniz é nosso professor. Era, né? Faleceu recentemente. Sim. Ele é um influenciador. Sim, então, de fato. A gente tem os nossos, assim, os professores até que se destacam mais, às vezes, nas mídias, etc., viram presidente da Petrobras, viram ministros, Fazenda, de Economia, etc., Banco Central. Então, um professor da FGV que é presidente ou ministro, etc., ele já é um influenciador. Então, a gente não segue trend. Zero. Então, nenhuma trend a gente segue. O que a gente tem, você falou aí, eu achei interessante, é curioso, porque realmente é uma percepção, que a FGV é uma instituição muito séria. E nós somos sérios, né? E a gente quer parecer sério, né? Mas a gente, hoje em dia, está... mudando a imagem, e esse é um desafio que eu estou tendo, é realmente como tornar a imagem mais moderna, mais leve, etc., para falar com uma garotada de 18 anos, porque o nosso público que faz vestibular é classe A, 18 anos. São Paulo, Rio e Brasil, tem 20% dos alunos vêm de outros estados do Brasil que não Rio e São Paulo. Então, tem até aluno internacional. Então, assim, é uma outra linguagem. Sim. Então, a gente está investindo em propaganda com avatares, etc. E agora a gente vai começar a usar a inteligência artificial. Essa era uma pergunta, inclusive. Como que vocês estão se adaptando ao mercado? Onde vocês estão investindo? Como que vocês estão organizando isso? Exatamente nesse sentido. A gente faz sempre muita pesquisa de mercado, etc. E realmente a pesquisa dá isso. A FGV é uma instituição careta, né? Uma instituição séria, etc. O cara engravatado e tal. E a gente está mudando essa personalidade, esse brand para uma coisa mais moderna, mais leve, mais atual, mas sem perder a seriedade. Sim. A essência da FGV é a seriedade da FGV. Né? Você está publicando, você está pesquisando, então não dá para você parecer de bermuda, camiseta, dreadlock para vender isso lá fora. Então, é uma mudança que a sociedade está passando, né? E a gente está passando. Então, a pandemia trouxe muito isso. Né? Então, hoje em dia, antigamente todo mundo trabalhava de terno e gravata, tá? Hoje em dia já foi abolido isso. Né? Então, a coisa se tornou mais leve. E na comunicação a gente está fazendo a mesma coisa. Então, a gente está hoje pesquisando até a questão do... Na minha área, especialmente, a gente está analisando assim, um vídeo gerado por AI de uma pessoa e uma pessoa real falando. Né? Tem diferença na conversão? Até quanto que essa pessoa acredita que isso daqui é uma pessoa e se ela percebe, se ela confia, ela tem credibilidade ou não? Então, você começar a estudar essas questões, porque testes, né? Realmente você tem... Eu estou estudando isso e eu estava vendo... Sabe quem é o influenciador digital, virtual, que tem mais seguidores no mundo? É a Lu da Magalu. Eu ia chutar ela. Olha só.
Tem quase 6 milhões de seguidores. Esse segmento é absurdo que a gente recebeu aqui. O cara que ele fica por trás do baianinho das Casas Bahia, né? O CP. É CB? CB, Casas Bahia, né? CB. E ele comentou com a gente, ele veio aqui, foi uma trajetória muito bacana que ele comentou dessa transição. Cara, é absurdo. O engajamento é absurdo. Então, a gente para pra pensar que a maior influenciadora, ela não existe. Né? Está no Brasil. Exato. É virtual, né? Mas você compara o Cristiano Ronaldo, é outro nível. Inclusive, engajamento, eu estou estudando isso agora lá no meu doutorado, então a gente está... assim, o Cristiano Ronaldo, etc., tem muito mais seguidores, etc., gera muito mais engajamento, ganha muito mais, porque tem influenciador que já ganha virtual. Então, uma tendência agora é você gerar um influenciador digital, vender esse influenciador digital, mas ele tem menos interação. Né? E o grande desafio, assim, que as empresas estão usando para recomendar, né? O influenciador recomenda o teu produto, né? Mostra lá, olha, eu estou bebendo essa bebida aqui, né? Determinada marca. E aí os outros vão comprar porque o influenciador está bebendo. Mas um influenciador virtual não usa o produto. É mais complicado. Então como é que ele pode estar falando que o produto é bom? Ele vai falar, eu estudei na FGV? Ele pode falar qualquer coisa que é boa. Ele não estudou na FGV. Então eu pego um ex-aluno, e aí um ex-aluno vai falar, olha, eu recomendo esse curso, que esse curso me proporcionou crescimento na carreira, e blá, 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 blá. São cases também. E o influenciador digital vai falar o quê? Né? Então, você vai acreditar nele? Então, é meio distópico essa questão. Então, é uma série de coisas que as pessoas não estudam. Só fazem, vamos fazer porque é legal, é um trend, né? Então, vamos botar influenciador digital. Mas como é que ele vai falar? Como é que ele vai explicar? Qual a autenticidade dele? Qual é a persona dele? Como é que ele vai falar que ele tomou esse refrigerante, ou essa cerveja, ou essa whisky, sei lá, o vinho? É complicado. Então, você tem que analisar, estudar, etc., para ver. Mas qual a vantagem? De graça. Você faz, né? Você tem um custo de manutenção que ainda é alto, mas que vai cair, mas você não tem salário, trabalha 24 horas, não processa, não tem nada, né? Férias, etc. E não tem problema de reputação, ele. Né? Então você contrata o Cristiano Ronaldo, que hoje é o maior influenciador em termos de número de seguidores no mundo, e se ele faz alguma besteira numa festa, e tudo mais. O outro lá que foi preso, a reputação dele vai lá para baixo, e ela está aliada à tua marca. Sim. Mas você não tem controle sobre a vida dele, do influenciador, da celebridade. No virtual. Você tem total controle. Então é uma grande vantagem. Né? E aí você vai ter uma dificuldade em breve de saber se aquela pessoa que está falando é virtual ou é real. Sim. Você não sabe. Exatamente. E a tendência é que fique cada vez mais... mais perfeição. A perfeição chega ali a um nível que você não consegue realmente distinguir. Não sabe. Hoje pega uma voz do Galvão Bueno e... hoje é a coisa mais fácil do mundo. Hoje em dia você tem vídeos que virou até uma brincadeira. Você pega a voz da sua mãe e manda um áudio para ela mesma. Hoje em dia é fácil, né? Agora você pensa, como é que vai ser a profissão de músico, de cantor? Pois é. Não, até composições, né? Agora tem também, tá viralizando. Ele compõe, ele canta... sem desafinar, tem uma banda. Você pega um artista cantando outra música, né? Esse é o mais comum. Também, tradução, então. Então você vê que assim, são novos, vamos dizer assim, se a gente puder chamar, novos entrantes no mercado que vão fazer com que a competição seja um nível que a gente não está conseguindo imaginar. Como é que vai ser? Você vai fazer, eu quero ouvir a música do cantor aqui, né, real, ou quero ouvir a música do bot ou do cantor virtual? Essa música vai ser muito mais perfeita. E vai tirar o espaço do cara, querendo ou não, né? E essa questão do estudo também, principalmente da inteligência artificial, de você construir essa persona que é virtual para concorrer com o influenciador, que é real, tem a ver também muito com o segmento. Né? Se vale realmente a pena você aderir àquilo, que é uma discussão que a gente já teve aqui também, de toda a tendência, todo mundo quer entrar e quer fazer o mais rápido possível. Eu preciso estar ali, eu preciso estar em todos os lugares. Né? Então, por isso que eu até te perguntei sobre como a FGV também, ela se estende para o mercado, porque é aquilo, o meu público-alvo está inserido ali, então vale a pena eu estar ali, mas às vezes não vale a pena eu estar num lugar onde todo mundo quer estar.
né? Então, isso eu acho que acontece também com a questão dessa inteligência artificial. A persona ali virtual talvez não faça sentido para um segmento, mas para outro fique bem mais fácil. Porque você falou, pô, imagina para vender uma bebida, algo do tipo. Ela não tomou, não dá para sair. Ela vai falar que é boa todas. Todas estão ótimas. Mas um setor, por exemplo, de games, onde você tem ali uma aproximação mais real entre eles, assim, mais fácil, né? E aí você pode falar que qualquer jogo é bacana, porque por X motivos. Querendo ou não, fica até mais fácil. Mas mesmo assim também é uma dificuldade. Você tocou uma coisa interessante, que é o game. O game você vai jogar... Você não vai saber se a outra pessoa que você está jogando é uma máquina. Pois é. Porque vai aparecer a imagem lá do cara, ele vai falar, você vai ouvir a voz dele, ele vai jogar, só que ele vai jogar com uma precisão estúpida. Porque ele vai acertar tudo, porque ele não tem como errar. Não tem como. Você está jogando literalmente com uma máquina treinada para isso. Pois é, e aí vai ser assim, provavelmente a indústria de game vai ter que descobrir uma forma de não deixar ou identificar uma máquina e cortar ela. Porque eu não sei como, mas você não está competindo com aquela Boston Robotics. Sim. Ela faz aqueles cachorrinhos, agora está fazendo... Ela se juntou com aquela empresa que faz aqueles jatos propulsores, que os Marines... Sim. E agora vai fazer um robô com jato propulsor que voa, né? Aqueles cachorros são usados como segurança de empresas, ficam à noite andando no pátio da empresa com uma arma na cabeça, né, do cachorro. E aí se vê, ele atira. Só que ele não erra o alvo. Então a letalidade é 100%, não tem como ele errar. Então assim, como é que isso vai ficar, né? Como é que essas máquinas vão... E aí essa discussão toda de se as máquinas realmente vão liderar o mundo, etc. Tal. Então, mas é uma muita discussão coisa filosófica. Se deixar, a gente vai embora aqui, porque realmente é uma discussão que a gente para e pensa, pô, se em 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio, com a inteligência artificial que a gente tem hoje, a gente já tem tantas coisas assim que a gente já está abrindo o olho, você imagina daqui, nem precisa demorar muito, não precisa nem de 10 anos, daqui a 5, daqui a 3 anos. Vai ser muito rápido. Muita coisa vai acontecer e vai ditar a ordem também que a gente vai ter que mudar, vai ter que se adaptar. A gente vai se adaptar, essa é a palavra, vai se adaptar. Agora, eu sempre sou otimista. Né? Então, eu acho que... e tem que ser, né? Essa inteligência, essas novas questões, elas estão vindo para trazer um mundo novo. E a gente, não adianta querer negar, né? Quando o telefone foi inventado, negava o telefone. Não, isso não vai dar nada, não. Imprensa, negava. E acabou... que já quase nem existem mais, é outro formato, né? O telefone com fio nem existe mais. Né? A questão é essa, acho que é só o formato, a alteração do formato, mas morrer não morre. As pessoas sempre ficam com essa neura, né? Vai morrer, trouxe a inteligência artificial, vai acabar isso aqui. Não, ela só vai ressurgir de uma outra forma. Exatamente, vai se adaptar. Se adaptar. Que bacana. Bom, a gente está chegando aqui no final, o papo tá muito bacana, tá de ficar aqui horas e horas conversando, mas Facó, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e deixar um espaço final para você aqui, deixar um conselho para nossa audiência, para quem quer se formar agora, para quem está em processo de formação, para quem está no mercado, e mais uma vez agradecer a sua participação, dizer que o New Podcast está aberto. Então, se você quiser voltar, as portas estão abertas para falar sobre qualquer assunto. A gente vai adorar te receber aqui novamente. E, nesse espaço final, fica à vontade. O espaço é seu. E fica à vontade para passar o que você quiser. Legal, obrigado. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Prazer, realmente, o tempo passa rápido, né? Passa muito rápido. O papo é bom, passa rápido. Igual eu falo, se deixar, se não tiver cronômetro, a gente vai embora. Umas 3 horas de conversa. Eu tava aqui com umas 10 perguntas engatilhadas, assim, aí o episódio tá acabando, eu fiquei... Pois passa muito rápido. Passa rápido. Mas eu tentando responder aí a provocação, eu acho que a gente falou bastante dessas mudanças, né, que o mundo está passando. Eu acho que uma das grandes necessidades que o profissional de comunicação hoje tem é entender de dados. Tá? E ele precisa ter uma visão mais... Eu diria assim, ele tem uma visão muito para o lado de ciências sociais, etc. Ele precisa ter conhecimento da área de exatas. Tá? Ele precisa entender um pouco mais de dados. Então, hoje lá na equipe, eu tenho lá uma equipe de 15 pessoas só de BI, de inteligência. Legal. E o superintendente ele tem doutorado em estatística, a primeira dele tem mestrado em estatística, etc. E é uma equipe de estatístico, matemático, físico, que você fala assim, eu nunca pensei
lá atrás, que eu ia ter um dia, dentro da área de comunicação e marketing, uma equipe de estatísticos que estão produzindo dashboard, que estão fazendo uma série de coisas, analisando todas as campanhas, etc., fazendo esses estudos, como a gente faz aí com a questão da inteligência artificial, do influenciador virtual. Tem que entender dados, né? Então, antigamente, né, lá atrás, o curso, por exemplo, de jornalismo era muito preparado para o jornalista aprender a escrever. Exato. Pegar um tema, aquele fato, e descrever aquele fato, etc., como é que aconteceu, etc. Mas aí ele colocava aquilo no Estado de São Paulo, na Folha, e acabou. Fiz o meu papel. Fiz o meu papel, tá tudo certo. Hoje o jornalista, que quer crescer, ele tem que analisar, bom, esse conteúdo está tendo ressonância com o meu público? Estou tendo like? Tá engajado. Então, hoje, qualquer criança de 10 anos quer saber se aquele post que ela fez tem like. Então, isso aí é dados, né? Qual foi o resultado, né? Qual é o engajamento que eu tive. Então, é um resultado. E essa criança hoje está sendo treinada para isso. Só que ela está sendo treinada ali no básico, né? Like, etc. Então, esse lado mais matemática, mais estatística, etc., é que eu assim, recomendo fortemente que essa nova galera que está entrando busque isso. O nosso curso de comunicação lá no Rio, a gente abriu e vai trazer para São Paulo, é voltado tudo para o digital. Ai, que legal. Então ele tem disciplina de games, etc. Já tem vem disciplina atualizado. de social, ele é todo atualizado, ele já ensina os alunos a entender o que acontece nas redes sociais, a monitorar a rede social, etc. Isso você não tem hoje ainda, você não tem vários cursos de comunicação, você não tem isso, você tem a comunicação, como produzir comunicação, né? Então a gente tem vídeo, tem estudo de vídeo, tem estudo de podcast dentro do curso, etc. Então os alunos usam um estúdio parecido com esse de podcast, porque é o que são as novas ferramentas. Mas se você vai em qualquer outra instituição, não tem isso. Então essa galera que está entrando, ela tem que usar esses novos veículos, essas novas ferramentas, esses novos meios, mas tem que entender o funcionamento para ver o que dá certo, o que dá errado. E aí você precisa ter essa coisa de comunicação, né, na área de marketing, entender a mensagem que sai do ponto A para o ponto Sim. B, quem é o emissor, o receptor, e ter todo um estudo teórico por trás disso. E também entender esse outro lado de estatística, etc. Não ser especialista, mas entender. Mas entender, né? Porque na minha equipe eu vejo, o pessoal lá desse lado de estatística não entende de comunicação, esse daqui não entende de estatística, mas os dois estão passando a entender cada vez mais um do outro. Ali, né? Então você tem dashboard lá, tem estudos que o pessoal lá faz que, não, usamos essa teoria, usamos essa metodologia, tal, o cara aqui, que é isso? Nunca ouvi falar. Mas começa a ter uma troca, né? Então acho que isso é legal porque ele deixa de ser uma área só de comunicação, e aí você tem que contratar fora para você entender. Então a gente faz a coisa integrada. Então eu recomendo isso, que essa galera aí preste mais atenção no lado matemático. E tem tanta coisa legal no TikTok, o pessoal fala que o TikTok é essa distração, eu sigo vários perfis que tem física, matemática, etc. E aquelas coisas que às vezes no colégio o professor dava com giz, que a gente ficava lá não entendia nada, o cara mostra hoje graficamente, Sim. com filme, etc. Você fala, cara, era isso que aquele professor lá atrás estava querendo me passar. E agora eu sei, né? Que nem aquele filme que eu acho que vocês devem ter visto, é quando cai uma pena e uma bola Sim. num vácuo, que eles caem junto. Sim. Sensacional. Aquilo aí a gente tinha que acreditar. Imaginar ali. Falar, não, tudo bem. Mas tá você acreditava. falando, vai que é assim, tá bom. Tá Mais bom. um igual a dois. Não, beleza. Tá bom, você tá falando, né? Então tá bom. Né? Agora você vê. Você vê, exato. Eu acho que essa questão prática faz muita falta, né? Eu também sou formado em jornalismo, então depois que eu saí, quase no final, que eu fui entender, claro, ali tem a questão do social e tudo, você fala, pô, é tão importante quanto, porque geralmente quem entra em jornalismo fala assim, pô, não quero mexer com o número. Não quero mexer com não tenho nada a ver, sou de humanas, mas cada vez mais o número e os indicadores estão fazendo parte do cotidiano de um jornalista, de uma pessoa que trabalha com comunicação. E a ideia é que cada vez esteja mais forte isso, né? Exatamente. Pois é. Facó, muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra receber você aqui. Eu adorei o papo. Então, foi ótimo. Fique à vontade para voltar quantas vezes você quiser, tá bom? Obrigado a vocês. Esperamos você novamente para mais novidades, né? É claro, eu sempre deixo as portas abertas porque eu sempre acredito que tem uma parte 2 da conversa. Ela é tão boa que dá para fazer a parte 2, parte 3, parte 4. Legal, aí, voltarei. Com certeza. Jaque, obrigado você também, que esteve aqui ao meu lado, sempre Parabéns apresentando. de novo. À frente de tudo. Imagina. Às vezes,
Há um tempo atrás eu tava por trás das câmeras, né? Agora está à frente, comandando aqui, mandando super bem, né? Maravilha, muito obrigado mais uma vez pela participação. No episódio 50. 50. Maravilha, é uma aula sempre, né? Muito bom bater um papo e aprender um pouco mais. E agradecer você que ficou na audiência aí, nos ouviu ou nos assistiu. Muito obrigado mais uma vez, você que acompanhou e chegou até aqui ao final. E lembrando mais uma vez, por favor, gente, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, compartilhe esse vídeo e deixa aí o seu feedback, na sua mensagem, é muito importante pra gente. Isso potencializa a nossa vontade de trazer conteúdos melhores para vocês, tá bom? Sendo assim, então, um forte abraço e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.